Mesmo em uma cultura marcada pelas ciências, eu acredito que os artistas ainda são educadores. Não da forma que eram Homero, Hesíodo, antes da invenção do discurso filosófico, mas, em alguma medida, os cineastas, os grandes contadores de história do nosso tempo, preservam aquela influência que esses poetas e também Dante ou Shakespeare ou os grandes contadores de história de diferentes épocas tiveram. E o cinema é o fenômeno mais expressivo, a forma de expressão estética mais proeminente do nosso tempo, o audiovisual. E eu acho que seria interessante começar uma série sobre as lições que a gente pode extrair das obras de grandes diretores. Então é isso que eu estou fazendo com esse vídeo, começando por Stanley Kubrick. A primeira lição que eu tiraria de Kubrick diz respeito à direção de cinema. Se tratando do Kubrick, eu aprendi muito com ele que a direção de cinema pode ser muito bem realizada quando você tem precisão e controle. É uma arte muito difícil, porque lida com várias contingências do mundo real, com o barulho, com o tempo, com o clima, com agendas de outras pessoas, com dinheiro, com horários, e é muito complicado fazer cinema. E eu acho que Kubrick aprendeu isso muito na pele com o seu primeiro filme, né, o Fear and Desire, O Medo e Desejo, que é um filme de caráter mais amador, um filme que ele buscou esconder ao longo da sua vida, que ele fez na guerrilha, que ele fez talvez não da forma que ele deveria ter feito. O roteiro provavelmente não estava tão maduro, o orçamento, os atores não eram os melhores que ele poderia conseguir, e eu acho que isso se refletiu muito no resto da filmografia do Kubrick, que é uma das mais importantes da história. A gente conhece o Kubrick por ser um diretor meio tirânico, um diretor que era grosseiro com as atrizes, com os atores, por exemplo, a Shelley Duvall no Iluminado para conseguir aquela performance que ficou tão famosa, ou então para fazer os atores ficarem repetindo a cena quantas vezes fosse necessário, não importa se fossem mais de 100 takes. Então é essa precisão, é essa busca pela perfeição, à medida que Kubrick foi provando o seu valor enquanto cineasta, ele se sentiu e se viu cada vez mais autorizado a ter as suas exigências também de equipamentos, como no Barry Lyndon, a lente adaptada da NASA, a obsessão por fazer um filme todo com luz natural praticamente, e lutar pelo valor artístico da sua obra. Você consegue avaliar muito bem, né, enquanto cinéfilo, qual cena tem uma precisão, qual cineasta tem um controle, tem uma visão e como que isso aparece na tela, ou se a cena está sujeita a contingências que com certeza não foram intencionais e ele deixou passar. Isso não acontece nos filmes de Kubrick. A direção ela está muito ligada a uma visão clara, muito bem executada. É ter essa visão e conseguir superar os obstáculos para levá-la para a tela. Uma segunda lição que a gente pode tirar da filmografia do Kubrick, ainda relacionada à questão da direção, é que o trabalho de um grande diretor não é necessariamente o trabalho de um grande escritor. O que eu quero dizer com isso? Para você ser um grande cineasta, para você dirigir bem, você não precisa ter escrito o seu roteiro ou ter tido a ideia do seu filme. Isso é algo que pode ser um choque, pode soar um pouco controverso, especialmente se você já assistiu aquela entrevista do Kurosawa, na qual ele fala, não, todo diretor tem que escrever roteiros. E isso é verdade. Roteiro é uma coisa que a gente precisa se familiarizar. O formato do roteiro é um formato específico, é um formato internacional, tem a sua própria dramaturgia. É muito diferente de literatura. Se você quiser assistir, eu tenho aqui vídeos ensinando a como escrever roteiros de cinema. Mas não necessariamente você precisa ser o escritor da história que o seu filme vai contar, né? Enquanto diretor, você precisa saber contar bem aquela história com os recursos do cinema, com a sua decupagem, com o seu elenco. Muitos dos filmes de Kubrick que a gente conhece e ama hoje são adaptações. Suas principais obras, 2001, Laranja Mecânica, O Iluminado, são obras que já eram muito boas em suas matrizes literárias e que se tornaram outras obras de cinema, que também são
geniais, que também são obras-primas. Kubrick soube muito bem que ele não era um grande escritor, que ele era um grande diretor. A sua visão era uma visão de cinema. Ele transformava as matrizes literárias em ideias de cinema. Eu acho que existem grandes diretores que são também grandes escritores, né? Como, por exemplo, Tarantino. Nem todas as ideias que a gente tem como roteiristas são excelentes, são os nossos próximos projetos. Às vezes, os nossos próximos projetos são obras de outras pessoas que nos encantam, com as quais a gente se identifica, como é o meu caso agora, que estou fazendo a minha primeira adaptação. Tem uma playlist aqui do processo de realização do filme, se você se interessar. É só clicar aqui no card. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Eu não quero tornar isso um ponto extra nesse vídeo, mas algo que vale ser dito também com relação a Kubrick e a direção é que ele era um fotógrafo. Ele começa como fotógrafo. E os conhecimentos de fotografia permitiram que ele fosse um diretor extraordinário, com suas escolhas, com o seu conhecimento técnico das lentes, de iluminação, de sensibilidade fotográfica. Eu acho que isso contribui muito. O cineasta, como o Tarantino fala em um outro famoso vídeo, não precisa saber essas coisas, não precisa saber a diferença das lentes, mas se você souber, melhor cineasta você vai ser. E melhor você vai poder se comunicar com o seu fotógrafo, com a equipe de fotografia do seu filme, e melhor vai poder observar e avaliar o trabalho, mesmo como cinéfilo, aliás, né? Agora, entrando num terreno mais filosófico, um grande ensinamento do cinema do Kubrick é que a humanidade tem um forte componente irracional. Por mais que queiramos acreditar que nós somos seres superiores, dotados de razão e lógica, muitos dos eventos que marcam e definem a história humana são tragicamente irracionais. Nós vivemos em um mundo, em uma história de escravidão, de perseguição, de preconceito, de guerras, de holocausto, de quase aniquilação do mundo, né, da espécie humana durante a Guerra Fria, algo que o Kubrick mostra com a sua ironia no Doutor Fantástico. Ele mostra um mundo acabando por causa dessa irracionalidade, mas ele também mostra isso em outras épocas. Barry Lyndon, né, na época do século XVIII, o século do esclarecimento, decisões, vidas sendo marcadas por pura irracionalidade, duelos, vinganças, mudanças de vida totalmente movidas por paixão. E os filmes de guerra de Kubrick também nem é preciso dizer o quanto que mostram, o quanto ensinam e expõem a irracionalidade humana. Outra questão, que já é o próximo ensinamento, é a questão da moralidade, né? De que a ciência tem um problema moral que precisa ser resolvido. A ciência precisa lidar com o seu problema moral. A gente vai ver em filmes como Doutor Fantástico, que tem a questão da bomba atômica, ou então 2001, Uma Odisseia no Espaço, na qual a criação do homem, né, a máquina supostamente criada para servir e garantir o bem-estar da humanidade, leva ao oposto disso, tem a sua própria híbrida, o seu próprio orgulho, traços humanos negativos. A gente vê também em Laranja Mecânica como que o sistema, que também, assim como o HAL, né, de 2001, ele pode ser supostamente aquilo que vai reintegrar o ser humano corrompido na sociedade e vai voltá-lo para o bem, na prática leva ao oposto, né? Isso foi uma espécie de obsessão do Kubrick ao longo de vários filmes. Por mais que Kubrick seja um cineasta, uma pessoa, um realizador ateu, ele aponta os problemas do nosso tempo suscitados por essa lacuna moral na nossa cultura. O último ponto que eu quero trazer nesse vídeo é o que a gente pode chamar de existencialismo de Kubrick. A sua visão de que o universo é indiferente, mas que isso pode ser bom. Nós podemos, parafraseando Kubrick, prover a nossa própria luz. Nós sabemos que Kubrick foi um grande admirador do Nietzsche, que inclusive fez uma homenagem a ele no 2001. É um filme com forte presença nietzschiana. Eu tenho um vídeo analisando isso aqui no canal.
O fato de que o universo não se importa com a gente, nós somos como poeiras cósmicas num canto específico dessa vastidão assustadora, é em si mesmo aterrorizante, mas também pode ser libertador. Eu vou ler uma citação famosa dele a esse respeito. O fato mais aterrorizante sobre o universo não é que ele é hostil, mas que é indiferente. Mas se viermos a termos com esta indiferença, então nossa existência como espécie pode ter propósito genuíno. Por mais vasta que seja a escuridão, devemos providenciar nossa própria luz. Em toda a filmografia do Kubrick não tem nenhum indício de transcendência, de algo divino que influencia, que se importa, que participa, mas atravessada toda essa barreira de irracionalidade e tolices e híbris e desejos megalomaníacos, nós conseguimos, talvez, providenciar essa luz para uma vida mais ética, para um mundo menos aterrorizante e hostil. Bom, muito obrigado por assistir. Comente o que você achou e quais diretores você gostaria que eu trouxesse em vídeos como esse em seguida. Até a próxima!